A vida cultural do Leblon sempre fascinou Manuel Carlos, que gostava de caminhar pelas ruas do bairro. Os livros, as conversas, os encontros em cafés e a atmosfera poética dos lugares estimulavam sua criatividade. Entre todos esses espaços culturais, há um que é especialmente querido por ele. Estamos falando do Leblon, de Manuel Carlos. Mas eu conheci mesmo o Maneco, né? Digamos assim. Não consigo chamar de Manuel Carlos. Como é que a gente faz, né? É difícil. Mas eu conheci o Maneco entrando na sala do Manga. Eu acho que eu tinha acabado de fazer um trabalho bem divertido, assim, sabe? Muito espontâneo. E eu entrei na sala do Manga e o Manga falou assim: você precisa conhecer essa atriz dramática. E o Maneco olhou para mim, como quem diz: dramática, né? Não acredito muito. Aí eu falei para ele: nossa, meu sonho é um dia trabalhar com você. Porque eu acho você, assim, uma pessoa especialmente importante para a nossa dramaturgia, para quem é ator, para quem é atriz. Eu acho que falar um texto seu, eu sonho com isso. Eu falei assim, baf, ele não me mandou sinopse. Maneco não tem sinopse. No máximo, acho que tem duas folhas. Quando chegaram os capítulos que eu li, eu pensei assim, meu Deus, é a oportunidade que eu tenho de mostrar aquilo que o Manga falou um dia. Ah, essa é uma atriz dramática. Nem eu acreditava. Sinceramente, até onde eu tinha muita vontade de me explorar, mas nem eu, no fundo, acreditava até onde eu podia ir. E o Maneco foi escrevendo os capítulos e o Paulo Biratã sempre me guiando, porque ele queria que eu fosse uma vilã, uma mulher pérfida, magoada, rancorosa, amarga. E cada vez que vinham os capítulos, o bloco vinha assim, eu tinha cena de 2 páginas, no bloco seguinte, 4 páginas, no outro bloco, 6 páginas, aí no outro bloco, aí teve uma sequência onde eu e o Zé de Abreu, e depois com a Regina, 11 páginas. 11 páginas. E isso me foi dando confiança, quer dizer, quando os capítulos chegavam, eu percebia assim, bom, ele está gostando do que ele está vendo, né? E eu não tinha a menor intimidade com ele. Muitas vezes eu cheguei em casa que tem vários livros lá em cima dele. Ele me mandava um livro com uma dedicatória, dizendo o quanto ele estava gostando. Mandava fax, tinha fax naquela época. E um dia eu xeroquei e um dia ele me comparou a Bette Davis. Eu fiquei ali, foi o meu máximo. Eu tinha vontade de pendurar assim e sair na rua com aquilo escrito que ele tinha me comparado a Bette Davis. Tudo isso para mim também era uma descoberta. Porque até então, tanto no teatro quanto na TV e no cinema eu tinha feito já, mas tinha feito pouco.
eu não sabia qual era a dimensão mesmo, de como é. Eu me via como uma atriz onde eu quero explorar tudo, mas até então não tinha tido as oportunidades. E também tinha medo de não dar conta das oportunidades. Localizada no coração do Leblon, a livraria Argumento é um espaço cultural charmoso que se tornou uma segunda casa para Manuel Carlos. Lá, ele marcava suas entrevistas, fazia rascunhos de capítulos e compartilhava bons momentos com os amigos no Café Severino, que fica dentro da livraria. Com um olhar sempre atento aos detalhes do cotidiano, usava essas inspirações para criar cenas e personagens. Se sentia tão à vontade por ali, e tamanha era sua amizade com os irmãos Gasparian, proprietários do espaço, que ele decidiu transformar a livraria em um dos cenários principais da novela Laços de Família. Os cafés da manhã de domingo e a convivência com esse ambiente inspiraram a criação fictícia da livraria Dom Casmurro, comandada pelo personagem Miguel, interpretado por Tony Ramos. Com amplo e variado acervo, a livraria Argumento ganhou visibilidade e se tornou um importante ponto de encontro para a geração de pensadores, amantes da cultura e fãs da obra de Manuel Carlos. A mesa cativa do autor permanece na livraria Argumento para quem quiser visitá-la, ler a crônica escrita por ele para a livraria e provar a tão famosa salada de atum. O Maneco tem uma marca autoral muito forte, né? E eu acho inimitável. Eu acho que é o estilo dele, é o que ele buscou e ele, naturalmente, ele coloca nas obras dele. Foi muito assim, interessante, foi uma oportunidade muito bacana participar, né, desse processo criativo dele, né? Estar ali dentro do processo dele de criação de uma novela, de criação de histórias. E aí eu brinco assim, que é como se trabalhar com Maneco é como fazer uma formação em novela, mas assim, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado em como escrever novela, mas ao mesmo tempo é o jeito dele, que é o jeito inimitável, mas você consegue se aproximar do que ele pensa e do que ele diz ao ficar perto. Uma das coisas que eu acho mais interessantes, né, de pensar sobre o Maneco, que é uma coisa que ele me trouxe, é buscar sempre a verdade. A verdade dos personagens. Ele cria personagens muito carismáticos, muito fortes, com dramas. Ele fala do Leblon, mas ele está falando do mundo, que os dramas são familiares, universais, e esses personagens têm muita verdade. Eu acho que, sinceramente, o Maneco deve achar que todas as Helenas dele existem, né? Que ele pode encontrar no Leblon a qualquer momento. E, de fato, as pessoas têm essa aproximação, elas acreditam. E ele próprio acredita que aquela história poderia acontecer, né? Ele não é fantasioso, né? Ele tem essa coisa do realismo. Isso eu trouxe para mim, na minha forma de escrever, que eu acho que é interessante, é você conseguir fazer as pessoas acreditarem naquela história e naquele drama. E a principal maneira de você fazer as pessoas acreditarem é você acreditar. Você acreditar naquilo. Então, acho que o Maneco, eu acho que tem essa característica das crônicas, né? Ele lê um assunto e ele transforma esse assunto com uma cena com começo, meio e fim. Ele desenvolve. Então, ele tem a essência da história dele, mas ele não deixa de colocar coisas que estão acontecendo no dia a dia. Então, novela dele, você sempre vai deparar com alguma coisa que você acabou de ler no jornal, você pode ter lido a semana passada. E isso faz com que tenha uma contemporaneidade distinta de outros autores que seguem a sua história. Ele não. Se ele tiver que colocar uma outra história e desenvolver, nem que seja em 10 capítulos, ele vai fazer isso. E isso é dinâmico para o ator também, porque ele está jogando, é um jogo, né? Ele está jogando, ele entrou na quadra e tem que ganhar, tem que vencer.
E eu acho isso, para a gente também, instiga, você quer ganhar, né? Como ele escreve muito bem, as histórias eram muito bem desenvolvidas, eram dramas, né? Então, em Viver a Vida, quando a Luciana fica tetraplégica, é um drama, mas não é que é um drama porque ela ficou tetraplégica, porque o que isso vai causar na vida de uma família? E essas dores, como é que as pessoas elas conseguem superar, se é que consegue superar? Porque muita gente ia dar depoimento e dizia, eu até hoje não superei. Então, isso faz parte da vida, é humano. Você não necessariamente precisa superar, mas ele escrevia de uma forma com que, pelo menos, você conseguia entender essa situação. Pelo menos você conseguia avaliar o que é que você está passando. A mesma coisa com Down. Não adianta dizer, você vai enfrentar essa situação e todo mundo assim, vou enfrentar sem nenhum, como é que a gente diz assim, sem nenhum preconceito ou sem... Não, as pessoas vão passar por todas as fases até entender como é que a gente lida com isso, com essa situação. O que eu acho interessante do Leblon é que o Leblon é a aldeia do Maneco e a partir dessa aldeia ele fala do mundo, né? Então o Leblon é uma circunstância ali, é um cenário para ele falar de uns dramas universais. Nesse ponto eu não morava no Leblon, não moro no Leblon e no entanto ali a gente se encontrava, era ali que a gente se encontrava para fazer as reuniões, ou no Argumento, ou no antigo Garcia Rodrigues, ou na própria casa dele. E é um bairro que ele tem adoração e ama. Ele costumava dizer, Ângela, você não mora, você se esconde, porque eu moro na Lagoa. E eu falei, Maneco, mas eu gosto de me esconder. Ele falou assim, tá bom, tá bom. Cada vez que ele vinha aqui, ele falava, meu Deus, aqui não tem nada. O Leblon é tão alegre. Eu falei, tá bom, Maneco, mas eu gosto daqui. A vida pode até não fazer sentido, ela pode até ser inverossímil, mas a ficção tem que ser verossímil. Então, a gente tem que buscar esse caminho. E era o caminho dele, da verdade, da emoção que ele trazia e que ele fazia com que as pessoas se envolvessem, né? Eu acho que ele tem esse convite, que eu acho que é a coisa mais interessante. Ele começa, a história parece que começa ali, você não sabe, meio morno, tem cenas de impacto, cenas de acontecimento, mas o drama ainda não está ali. Ele vai convidando as pessoas a entrarem naquele universo, no universo daqueles personagens. Aí, quando você vê, aquela pessoa já é uma Helena colega sua, que você acha que você vai encontrar ela na rua. E, a partir daí, o drama começa a explodir. Então, eu acho que essa característica dele de não ser truque, né? Não ser truque de roteiro, eu acho que é o mais assim, incrível na dramaturgia do Maneco. Olha, Laços foi uma surpresa muito grande, porque, de repente, a minha união com o Fernando Torres era muito bonita. E começou a ficar, assim, de uma forma, como é que eu vou dizer? Eu entendo que ela foi além do papel. E eu, ao lado dele, eu fiquei igual uma aluna mesmo, aproveitando o que eu podia e dividindo com ele todas as minhas inseguranças, todas os meus... um lado mais, sei lá, os pontos de interrogação que a nossa vida propõe, que às vezes a gente não sabe, faz a pergunta e não sabe a resposta, e ele estava sempre muito presente, né? E eu ajudando ele muito, porque já estava com dificuldade de decorar, e a gente passava o texto, e ele me ajudava de um lado, e eu ajudava do outro, então nós somos muito parceiros. E eu acredito que eu estava programado para ele morrer no capítulo 25,
depois que o Fernando morreu, eu acredito que o Maneco, ele me viu como, assim, e parecia que eu já tinha cumprido a minha história dentro daquela novela. Ou então a morte do meu marido, né, digamos assim, do Fernando Torres, o momento em que ele morre, também nunca ninguém esqueceu. Essas coisas a gente precisa ter. Às vezes a gente acha que, meu Deus, eu vou perder. Não. A gente precisa saber aonde é que muitas vezes a gente está ganhando e está pensando que está perdendo. E outras vezes a gente está perdendo e está pensando que está ganhando. Né? É assim. Mas, e depois é que veio Páginas da Vida. Ele adorava tomar um café com leite. Adorava. E eu também. Café com leite, põe manteiga. Aí a gente conversava a hora, a gente não falava de novela. Ele contava as histórias dele, as histórias da época da Record, as histórias quando cada vez que ele criava um personagem, por que ele criou um personagem. A gente não falava, eu não ficava falando a minha história, eu ficava parada ouvindo ele contar. Então era muito gostoso. Eu fui várias vezes no Garcia Rodrigues. Mas não tinha novela para se fazer, não tinha nada, era pelo brilhantismo que ele era, pela vontade de estar com ele e jogar a conversa fora. E eu aproveitando o máximo que eu podia, né? Isso eu me lembro muito bem. Nossa, eu gravei no Sul, num frio, e só que a história se passava no Réveillon. Então as roupinhas eram todas de alcinha. Era uma coisa absurda. E o Ricardo muito perfeccionista, né? Muito, repetia 500 vezes um dia. Quase eu voei no pescoço dele e falei assim, a gente tá morrendo de frio. A Débora, tadinha, ela minhonzinha assim, magrinha, com aquela... A gente não podia nem colocar um casaco, porque era continuidade, inclusive. Começava dentro da casa e depois saía todo mundo para festejar o ano que estava começando naquele frio. Eu me lembro muito disso. Eu me lembro também que chovia, a gente não saía daquela fazenda de jeito nenhum. Então, as malharias iam até a gente, para a gente comprar. Eu tenho malha até hoje, dos anos 2000. As malharias iam, chegavam e a gente se fartava, mas era uma forma da gente passar o tempo, porque chovia. E eu me lembro também do lanche da tarde. O lanche da tarde... Todo dia a dona da fazenda fazia um lanche maravilhoso, uns bolinhos de chuva, cookies, era muito bom. Então a gente perdia porque não estava adiantando por conta da chuva, mas ganhava em entrosamento, aquela necessidade de você compartilhar mesmo os dias difíceis, transformando num dia que tudo é possível, né? No entendimento de um dia comum de gravação. Primeiro, apaixonada pelo Papinho eu sou, né? Tenho uma admiração por ele muito grande e com ele é assim, enquanto não tá bom, não adianta porque não vai pro rolo, não adianta. E tinha acontecido a história do ônibus 174, né? E essa história estava muito presente na memória das pessoas. E quando ela se repetiu na novela, que apesar de não ser no ônibus, mas era a mesma situação, foi muito impactante também. Para a gente foi desgastante, 4 dias dentro de um lugar, né, e tenso, sempre muito tenso. Mas o resultado é uma das cenas que eu guardo, assim, deu trabalho, mas eu tenho muito orgulho de ter feito. O Maneco transformou o Leblon num bairro em que todo mundo queria estar, né? Trouxe, né, fez aflorar as belezas do Leblon, né? Que era um bairro que a gente, quando eu era adolescente e tal, as pessoas não iam muito, visitavam muito o Leblon, falavam muito de Ipanema e tal, mas o Leblon não era. E o Maneco, eu acho que realmente, com as novelas dele, ele trouxe as belezas, fez aflorar as belezas do Leblon, né?
E eu acho que isso daí foi um mérito dele incrível. O que eu posso dizer é que o Maneco é um mestre no gênero, na arte de contar histórias, e que ele consegue trazer uma marca que é dele. Né? Isso é que eu acho que é o mais interessante. Você assiste uma novela do Manuel Carlos, ela não é igual a de nenhum outro. Né? Por quê? Porque ele tem a marca e a autoria dele que está ali. E você assiste e fala assim, nossa, a novela é do Manuel Carlos. Sim, é do Manuel Carlos, porque é a forma dele contar. Então, isso é uma contribuição tremenda, porque se você quiser estudar a teledramaturgia ou entender a telenovela brasileira, sim, você pode entender os grandes novelistas, Gilberto Braga, Aguinaldo Silva, Silvio de Abreu, Glória Pérez e Manuel Carlos. E são completamente diferentes, cada um tem o seu estilo. E o estilo do Maneco é o estilo dele, que ele trouxe, e que eu acho que é inimitável. A gente também debatia nossas vidas, muitas vezes. Ele é dele e a gente é nossa. E numa dessas eu tinha um filho pequeno e eu moro num apartamento e ele queria, meu filho queria porque queria ter um cachorro. E eu não queria dar um cachorro de jeito nenhum, né? E eu falei, não, cachorro em apartamento não dá, cachorro prende. Aí o Maneco ficava revoltado, mas um cachorro, uma criança precisa de um cachorro. E aí não sei o que. Tanto ele falava, que estamos aqui com o Frank, né, o cachorro que veio por causa do Manuel Carlos, que achava um absurdo não dar um cachorro para o meu filho pequeno, que ele tinha o direito de ter. E realmente trouxe esse cachorro para cá. Só que eu ia nas reuniões com o Maneco, chegava lá, tinha cachorros e gatos. A casa dele tinha cachorro e gato convivendo maravilhosamente bem. E eu falava assim, como é que pode cachorro e gato convive bem num apartamento? Aí ele falou assim, convive muito bem, é uma alegria, não sei o quê. E aí eu convivendo com os gatos do Maneco, olha ele se sentindo ali estrela, tá se sentindo estrela. E eu convivendo com os gatos do Maneco, que eu nem me lembro quantos eram. Quantos eram, Júlia? Nem sei, chegaram até uns 5, 4, não é? Não, 6. 6, aí. 6 gatos e um cachorro. E eles entravam, passavam. E eu falava, gente, gato não gosta de gente. Gato gosta de gente. Gato não é sociável. Gato é sociável. Aí eu falei, ai, vou ter um gato também. Então, resumo. Graças ao Manuel Carlos, eu tenho um cachorro e 2 gatos. A gente sabia o que a gente tinha que fazer. Eu sabia que as minhas falas eram bem preconceituosas, eram bem duras, mas eu não aliviava, porque eu entendia e entendo que as pessoas, quando elas pensam e são preconceituosas, elas falam, elas não aliviam. A gente tem exemplos e exemplos e exemplos para se dar. Então, eu não aliviava. O público, por muitas vezes, ficava revoltado, mas era a minha função, né? Eu não penso assim, eu não sou assim, eu sei quem eu sou. Mas ali eu estava representando um personagem que tinha aquelas características doloridas. Até que acontece uma coisa trágica e ela continuou não aliviando. Tem a dor da mãe que todo mundo entende, mas a forma dela se comportar continua a mesma coisa. É a essência do ser humano que não muda, né? Essa coisa de você dizer assim, não, vai mudar com o tempo. Não. A espinha dorsal é um jeito, vai ficar assim. Se ela é torta, se ela é reta. Não, é muito difícil. Você pode aprender e assimilar coisas e aproveitar para a sua vida. Então, para mim era um grande privilégio, uma honra estar ali diante do Manuel Carlos, porque realmente eu cresci assistindo novela, como a maioria das pessoas da minha geração, né? A gente via novela, era uma coisa muito, uma realidade muito constante, né, no Brasil. E eu cresci vendo novela, e a primeira novela que eu acompanhei foi nos anos 70, foi a novela A Sucessora. Que é do Manuel Carlos. E eu saía da escola correndo, acho que não me engano era 5h30 da tarde ou 5h20 da tarde, correndo para conseguir ver a novela das 6, que era Sucessora, e eu não perdia um capítulo. Então, assim, ele fazia parte, depois várias outras novelas, né, como aquela novela Por Amor, que eu acho a coisa mais
incrível, linda. E então foi muito bacana estar diante do Manuel Carlos e conversar com ele. Eu conto para a Helena em História de Amor tudo que eu tinha feito, a hipocrisia, a forma como eu tinha conduzido aquela história, fazendo todo mundo acreditar que eu era uma amiga de verdade. Foi uma sequência imensa, eu falando as maiores barbaridades do que o personagem era. E a Helena ouvindo. Isso é uma coisa que eu acho que precisa ter coragem, tanto para escrever quanto para fazer. Porque muita gente é assim, muita gente é hipócrita. E até então eu não tinha visto nada parecido. Então me marcou demais. Lógico que em páginas também me marcou muito a cena que a menina morre e ela entra para velar a filha, e na rubrica estava escrito assim: derrama uma lágrima. Uma. Apenas. A cara e uma lágrima. E o Jaime falou assim: apenas uma lágrima. E eu derramei apenas uma lágrima. Não sei como foi. Foi Deus. Não sei o que eu fiz. Foi uma lágrima. Ele ficou lá, sabe, com aquela faquinha? Vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho que você consegue. Vai mais um pouquinho que você consegue. E eu fui indo porque ele acreditava em mim, né? Então, e foi uma das primeiras pessoas, um dos primeiros autores mesmo que acreditou que eu podia ir além, que a corda podia esticar e que o elástico não ia arrebentar. E não arrebentou, né? Então eu tenho um carinho, assim, sou muito apaixonada.